É isso aí, pessoal. Ótima tarde a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo. Esse é o BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui pelo nosso time. Hoje, eu e Daniel Morales. A gente vai ficar até 3 e pouquinho aqui nesse debate, nessa conversa. E para nos ajudar nessa discussão, nesse bate-papo, a gente vai ter por aqui o estrategista do Terraço Econômico, Micael Souza. E também vamos ter por aqui o Ricardo Baitello, que é coordenador de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Antes de eu chamar novamente o Morales aqui, eu quero dar um giro pelo mercado, sabe por quê? Porque eu estava dando uma olhada aqui, a Bolsa de Valores nesse momento em queda de 0,5% aos 104.303 pontos. E isso também, essa queda da Bolsa de Valores, tem uma série de questões que podem explicar, que os analistas estão dizendo aí que tem influência nessa queda da Bolsa de Valores. Porque olha só, a gente vê setor de construção, a gente vê setor de varejo, a gente vê também supermercados caindo, os frigoríficos caindo por causa aí de uma questão lá dos Estados Unidos, e tudo isso acaba influenciando. Uma das influências também, a gente vê o relatório Focus, né, hoje divulgado pela manhã, com a perspectiva dos analistas, dos atores do mercado financeiro, trazendo revisões, né, revisão para crescimento, revisão para inflação, e isso acaba também trazendo um certo mau humor, um certo desconforto ali para o mercado. O relatório Focus divulgado hoje projetou que o crescimento do PIB nesse ano de 2022 vai ser de 0,36%. A previsão anterior era de 0,42%. Só um parênteses, existem algumas casas, alguns bancos que dizem que o crescimento vai ser negativo, ou seja, vai ser um crescimento negativo. Menos 5, menos 0,4, enfim, algumas casas. Fechando parênteses, voltando aqui para o Boletim Focus. Para o ano de 2021, os economistas revisaram também a estimativa de crescimento para baixo, de 4,51% para 4,5%. É uma pequena correção ali, mas revisaram para baixo. Falando de inflação, para 2021 passou de 10,02% para 10,01% a inflação em 2021, e isso mostra que a inflação vai persistir aí nesses 2 dígitos, como a gente tem falado bastante, né? Aquele cenário um pouco mais psicológico ali da inflação fechar em 1 dígito, não houve essa perspectiva por parte dos atores do mercado. Já para 2022, esse ano que começando hoje, primeiro dia útil, continuou uma inflação de 5,03%, isso um pouquinho acima do teto ali do Banco Central. Bom, os economistas mantiveram também a expectativa para a taxa básica de juros, para a Selic, em 11,5% agora no fim de 2022. Essa revisão, né, essa previsão, pressupõe uma alta do juro básico da economia agora em 2022, porque a gente sabe que está em 9,25% ao ano, depois de 7 altas seguidas promovidas pelo Banco Central. É aquela coisa, o Banco Central correndo atrás da curva, querendo ficar próximo ali, né, da curva de juros, e aí tendo que elevar a taxa Selic. E isso, como a gente estava conversando, pode ter influenciado, né, os juros DI sendo influenciados, as taxas de juros mais longas sendo influenciadas, mexendo aí com construção, com varejo, com outras empresas também. E nessa, né, de juros e tudo mais, os bancos estão despontando, né? Itaú segue liderando as mais altas de hoje, seguido por Bradesco, né, BBDC4, BBDC3, temos Santander e olha só, Petrobras. Petrobras também entre as mais altas de hoje, subindo mais de 2%. Então esse é o cenário aqui que a gente vê da nossa Bolsa de Valores. Deixa eu dar uma olhada como estão operando os principais índices mundiais, porque se aqui no Brasil a Bolsa cai, as bolsas mundiais, pelo menos lá nos Estados Unidos, elas estão subindo. Dow Jones subindo 0,18%, o S&P subindo 0,18% também, e a Nasdaq subindo 0,58%, bastante influenciado também pela Tesla, né? A gente falou hoje de manhã sobre umas entregas de carros da Tesla, e a Tesla está ajudando um pouco nessa subida da Nasdaq, agora subindo 10,2% as ações da Tesla lá na Nasdaq, né? A Tesla que aumentou 87% o número de entregas
de veículos agora em 2021. E a previsão, né, pelo menos da empresa, ela quer sempre aumentar em 50% o número de entregas. Esse último trimestre, né, o quarto trimestre da Tesla foi muito forte, né, o último trimestre entregou bastante veículo, um dos recordes de Tesla, e os investidores da montadora, da fabricante de veículos elétricos, entre outros produtos, já ficaram bastante animados, subindo 10,2% a Tesla neste momento. E aí, quem mais? A gente dando uma olhada aqui, lá na Europa as bolsas fecharam, né? DAX subiu 0,86, DAX lá na Alemanha, CAC na França subiu 0,9, o índice Eurostoxx subiu 0,78. Lembrando que FTSE no Reino Unido está fechado devido ao prolongamento desse feriado de Ano Novo. O pessoal lá no Reino Unido está de folga nessa segunda-feira, aproveitando esse comecinho de ano. Quem não está aproveitando esse comecinho de ano para folgar é o Daniel Morales, que já está aqui preparado, mas ele está aproveitando muito, trabalhando aqui na BMC, no BMC Market agora, né? Daniel Morales, vamos lá falar um pouquinho sobre esse cenário de bolsa de valores e tudo mais. Boa tarde mais uma vez, meu caro Daniel Morales. Muito boa tarde para o senhor Felipe Nascimento, boa tarde também para todo mundo que está acompanhando aqui o BMC Market, eu, você e Deus aqui fazendo o nosso programa nessas próximas 2 semanas aí, enquanto o Gani e o Cabral passam férias aí na Europa, né, e desfrutam aí das férias deles. É isso aí. Merecidas férias. Vamos que vamos. Ô Morales, você não está na pegada de Reino Unido, nem de Japão, nem de China não, né? Sem trabalhar nesse primeiro dia útil do ano, né? Não, trabalhando firme e forte desde o Ano Novo, porque fizemos aqui o plantão de Ano Novo, então tô na pegada do trabalho já desde o ano passado. Oh, maravilha, sensacional. Morales, então vamos que vamos de notícias aqui, temos mais assuntos para repercutir, a gente falou de Tesla, muito bem lembrado aqui, ó, o César Silva falou, o que influenciou hoje também foi a fala do Barros sobre teto de gastos. Essa é uma questão que a gente vai debater também com o Micael Souza, daqui a pouquinho ele está conectado aqui com a gente vai destrinchar bastante essa fala aí do Ricardo Barros. Mas temos mais notícias aí, Daniel Morales? Vamos seguindo a nossa programação aqui. Temos sim, vamos começar falando dos supermercados de São Paulo, né, que registraram quedas aí de 9,55% nas vendas no período de 12 meses, finalizado em novembro de 2021. O dado é do índice de venda dos supermercados, apurado aí pela Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE. Para a APAS, o resultado pode ser explicado pela influência da inflação no poder de compra das famílias e a redução no ritmo do consumo. Outra variável foi o impacto do nível de desemprego no montante de recursos financeiros disponíveis na economia. Essa queda de 9,55% nas vendas já é um número desazonalizado e deflacionado, Felipe. Boa, Daniel Morales, isso também ajuda a explicar um pouquinho das quedas, né, no setor de supermercado. Aqui, ó, a gente vê Carrefour caindo 5,18%, o Carrefour. Grupo Pão de Açúcar caindo 4,65%. E vamos ver o Açaí, quanto que está caindo. O Açaí caindo 2,62%. É uma queda um pouco menos acentuada, mas não deixa de ser uma queda, né, Daniel Morales? A gente vê aí que tá uma série de questões, né? Principalmente o supermercado, inflação, perda de poder de compra, desemprego, tem uma série de questões que acabam afetando, e essa pesquisa aí da FIPE com a APAS mostra bem tudo isso que a gente está falando. Daniel Morales, a gente está monitorando também, né, o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que cuida do presidente Jair Bolsonaro, deve chegar ao Brasil na madrugada dessa terça-feira. Ele está em férias e espera um avião para poder retornar ao Brasil. O médico diz que o quadro do presidente é estável, mas ele tem que ser avaliado por alguns dias até decidir se vai precisar fazer
fazer algum tipo de cirurgia ou não. O médico, inclusive, disse que precisa fazer alguns procedimentos, né? Precisa apalpar o abdômen do presidente para ter um contato um pouco mais próximo para saber se vai precisar operar ou não e, claro, ficar monitorando o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O cirurgião reiterou que Bolsonaro não tem previsão de alta, pelo menos por enquanto. A gente lembra que o presidente deu entrada no Hospital Vila Nova Star em São Paulo, depois de sentir um desconforto abdominal. Desde o episódio do atentado à faca, sofrido durante a campanha de 2018, Jair Bolsonaro já realizou 4 cirurgias. E a gente segue monitorando o estado de saúde do presidente. Qualquer novidade a gente traz aqui na nossa programação. Morales. É isso aí, até o presidente, ele estava de férias em Santa Catarina, né, e foi levado aqui, né, foi trazido aqui para São Paulo durante a madrugada, e ele ainda ontem, foi anteontem, não é ontem mesmo, ontem que foi domingo, porque a gente está perdido ainda com esse início de ano. Ontem mesmo ele chegou ainda a pilotar uma moto aquática no litoral de Santa Catarina, teve contato ali com os apoiadores dele e começou a passar mal após o almoço de domingo. Ele chegou ao hospital às 3 horas da tarde de ontem e colocaram uma sonda nasogástrica, né, onde os exames foram feitos. E uma possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal foi dita que poderia ser feita. O próprio presidente disse isso em uma rede social, ele disse isso no Twitter. Mas a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência informou em nota que o presidente passa bem. Eles não sabem se ele vai precisar passar por uma cirurgia, mas a situação dele é tranquila por enquanto, já que ele está em estabilidade nesse momento no hospital, né, Felipe? Exatamente, Daniel Morales. Valeu, então. Ô, Morales, vamos chamar o nosso convidado, o Micael Souza, já está conectado aqui com a gente para esse bate-papo. Micael, seja muito bem-vindo mais uma vez. Feliz Ano Novo, essa primeira vez aqui. Um prazer recebê-lo aqui nesse nosso primeiro BMC Market de 2021-22. É um prazer recebê-lo por aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Daniel. Feliz Ano Novo para vocês também. Eu só vou pedir para o pessoal colocar o retorno aqui, que eu não estou conseguindo te ouvir. Eu não sei se é o seu mutado aí ou não está, o Micael. Se o pessoal puder me dar um retorno aqui, só para eu saber se está mutado ou se é o meu ponto que falhou. Mas você pode falar mais um pouquinho, Micael, por gentileza? Posso sim, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora? Agora estou te ouvindo, maravilha. Então, mais uma vez, prazer falar contigo. Não, o prazer é meu. E feliz Ano Novo para você, para o Daniel também. Acho que a gente vai ter bastante assunto nesse ano aí para a gente conversar, certeza. Pois é, bastante assunto, né? A gente estava até repercutindo alguns deles logo aqui no começo, Micael, mas eu queria falar contigo sobre esse cenário político, né, que a gente tem vivido até aqui e os reflexos, claro, que isso acaba trazendo para o mercado. Desde o ano passado a gente tem falado de ruído político, a gente tem falado de questões de Brasília que tem afetado o desempenho na Bolsa. E aí eu queria saber como que você está vendo essa relação, né, das coisas que vêm de Brasília, os ruídos, as movimentações de lá, os impactos que a gente vê na Bolsa, as bolsas mundiais acabando tendo bons desempenhos e aqui no Brasil parece que segurada, né, a Bolsa segurada aí por todas essas questões. Como que você está vendo essa relação e o que a gente pode pensar, né, nesse primeiro dia do ano, já para 2022 nesse sentido? Felipe, o principal impacto na Bolsa nossa, principalmente agora no começo desse ano, é a questão política, né? A gente tem que sempre levar em conta a questão política quando as bolsas do exterior estão se saindo bem e a nossa está empacada ou está de mau humor, sempre tem esse peso, tem essa pressão política. Então, já no começo do ano, agora a gente tem líder do governo falando que o teto de gastos não é tão interessante, que talvez não haja espaço para reformas em ano eleitoral. Então, a gente já vai percebendo como serão esses movimentos políticos e o mercado acaba precificando, né? O mercado já muda de humor já logo no começo do ano. E aí, Morales, tem perguntas aqui para o Micael?
Olha, eu estou tentando abrir uma pergunta aqui para o Micael, que eu estou tentando aqui, o pessoal, mas deu um probleminha aqui, mas eu queria aproveitar, já que eu não estou conseguindo abrir. Ô, Micael, agora há pouco no estoque eu conversei com o analista político e também econômico, Miguel Daoud, falando sobre esse ano, né? Sobre a polarização que a gente está tendo esse ano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a polarização, mas eu queria falar sobre essa terceira via que muito se fala, e o nosso entrevistado, o Daoud, ele falou que a terceira via simplesmente não existe. E muita gente, muitos analistas também falam a mesma coisa, de que não existe uma terceira via, mesmo tendo aí alguns nomes, uns possíveis nomes. Eu queria saber o que você acha sobre isso também. Daniel, a maioria dos analistas, né, inclusive economistas, analistas políticos, etc., a gente tem essa percepção de que realmente não há terceira via. Né? A gente tem alguns nomes, a gente consegue destacar nomes como Sérgio Moro e o João Dória, mas eles não têm força política para serem algum tipo de terceira via, de fato. E eles não apresentam nenhum tipo de inovação um pouco mais evidente. Né? O principal nome do que seria uma terceira via é o ex-juiz Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro, ele está alinhado com o Pastore, que vem da escola do Delfim Neto, então a gente sabe que o alinhamento econômico do Sérgio Moro será um alinhamento intervencionista, não haverá tanto uma visão mais liberal, que irá proporcionar melhores frutos para o mercado. Então, economicamente falando, não há uma terceira via viável, confiável. Politicamente falando, não tem nenhuma terceira via com força de causar algum tipo de impacto nas eleições. Então, sim, será uma eleição muito polarizada, carregada em idealismo político, sabe? Será muito ideológica nesses conceitos mais abstratos do que é esquerda e direita, do que algo construído de forma um pouco mais analítica, um pouco mais inteligente do ponto de vista econômico. Então, esse ano será um pouco mais do mesmo nessa questão de polaridade, sem nenhum tipo de saída para isso, sem nenhuma terceira via viável e inteligente para aparecer aí no decorrer desse ano. Pois é, inclusive, hoje saíram algumas reportagens, algumas coisas falando que talvez o Sérgio Moro fosse ser candidato ao Senado. Ele já desmentiu, né? Já foi ao Twitter para desmentir. E até falou de uma chapa possível do Moro com o Mandetta, né? Essas movimentações, né, Micael, a gente sabe que existe bastante essa polarização, como você falou, mas essas movimentações de uma tentativa de pegar tração de terceira via, né, elas são bem importantes, mas nesse comecinho de ano, até no fim do ano passado, isso ainda não está muito em evidência, né? A gente vê algumas movimentações, mas isso acaba pegando tração mais pro segundo trimestre, ali depois que as chapas já vão sendo compostas. Você acha que a gente ficar conversando sobre essas coisas e falando e especulando e tudo mais traz algum tipo de até alerta, né, para os eleitores? Olha, esse aqui pode ser, aquele lá pode ser e tudo mais. Você acha que essa discussão, mesmo sem ser muito ter muita profundidade, né, que são apenas especulações e nada muito definido, isso aí já ajuda a promover esse debate, a promover essa visão, né, do mercado e essa visão do cenário político e eleitoral? Sem dúvidas, Felipe, porque as notícias estão aí, né? Vocês fazem um excelentíssimo trabalho de trazer essas notícias e trazer os analistas aqui que tentam trazer a sua opinião mais fundamentalizada em dados possível. Então, sim, quando a gente traz esse tipo de notícia, quando a gente traz esse tipo de análise, mesmo que seja política, mesmo que tenha uma análise social por trás, não necessariamente numérica, a gente já está contribuindo demais para o debate. E as questões, essas eleições são fundamentais para os próximos 10, 15 anos para a economia brasileira. Então, tendo possibilidade de terceira via ou não, sendo um presidente mais moderado ou não, sendo uma reeleição ou não, isso vai impactar a nossa economia em um longuíssimo prazo. Então,
qualquer possibilidade que haja de uma mudança, de uma transição, ou de um governo mais organizado que a gente possa ter com alguma política econômica um pouco mais previsível, que seja um pouco mais reformista, que traga melhores resultados, a gente precisa acompanhar. Então, enquanto desde cedo a gente já conseguir acompanhar isso, a gente consegue visualizar melhor os cenários, a gente consegue trabalhar melhor as probabilidades, a gente consegue analisar melhor qual que é o impacto de um possível resultado. Então, a gente está trabalhando aqui com a probabilidade de 2 principais candidatos. Então, nós, analistas, já estamos tentando prever quais seriam esses impactos na economia nesse longo prazo, em alguns cenários até no curto prazo. Então, toda essa análise é fundamental para que a gente possa fazer análises um pouco mais robustas, um pouco mais parametrizadas e ter os resultados melhores, ter informações melhores para o analista, para o investidor que está acompanhando. Então, nesse ano eleitoral, a questão política é fundamental e ela vai influenciar as questões econômicas com muito mais ênfase do que nos demais anos. Todo ano eleitoral no Brasil é muito difícil, é um ano de investimento muito difícil, e a Bolsa sempre é muito mais oscilante num período como esse. Agora, num ano que está sendo tão polarizado, que está tão incerto sobre o que será o próximo presidente, que método econômico, que tipo de gestão que terá, então isso deixa a Bolsa ainda mais oscilante, deixa o cenário ainda mais imprevisível. Então, quanto a gente mais analisar, mais tentar visualizar cenários, melhor a gente se prepara para qualquer tipo de resultado. Eu queria aproveitar também, Micael, que você estava falando sobre essa questão do Bolsonaro. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Lopes, eu só vou até usar um trecho da pergunta dele falando que da hospitalização do Bolsonaro hoje, tendo em vista também o que aconteceu na campanha aí dele em 2018. Você acha que com a hospitalização do presidente isso consegue mexer com o mercado já num curto prazo, como aconteceu até no ano de 2018, que a gente viu que houve uma mudança também até com esse cenário, não que isso levou à vitória, mas que mexeu um pouco na época. Você acredita que isso deve mexer com o mercado também? Acredito que não tanto mais, Daniel. Acredito que as hospitalizações do Bolsonaro elas serão recorrentes. De um ponto de vista estatístico, as últimas que houve nos últimos meses, elas já se tornaram um padrão no mercado, então o mercado já entende que será necessário hospitalizações assim, então ele vai precisar acontecerá isso no decorrer do resto da vida do presidente, então isso já é visto. Agora, o que houve no ano de eleição foi algo foi um outlier, né, na eleição, então aquilo teve um impacto considerável no que aconteceu na eleição. Agora, essas hospitalizações recorrentes não impactam tanto o cenário econômico, principalmente no dia em que houver. Hoje, a oscilação hoje, o mau humor hoje tem mais reflexo das políticas e dos líderes do governo do que da hospitalização do presidente em si. Então, não acredito que isso terá tanto impacto, a menos que venha algum tipo de notícia um pouco mais difícil de prever, algum tipo de internação, o presidente ter que se afastar e o vice assumir. Esse tipo de movimento, sim, pode ter um impacto maior no mercado, mas essas hospitalizações que devem acontecer ainda mais algumas vezes no decorrer desse ano, elas não impactam diretamente de forma tão enfática o mercado, não. Ô Micael, você falou, né, essa questão do líder do governo, até o pessoal no chat estava comentando, né, sobre essa fala do Ricardo Barros em ampliar o teto de gastos, em necessidade de ampliar o teto de gastos, principalmente aí por causa dos problemas lá na Bahia, né, daquelas chuvas, toda aquela tragédia lá na Bahia, mas também a gente sabe que tem aumento de salário mínimo, desoneração de folha de pagamento, que acabam mexendo também com os recursos da União. No ano passado a gente falou bastante, né, martelou, o risco fiscal está atrapalhando o mercado, o risco fiscal está trazendo mau humor, cautela ao mercado e tudo mais. Qual que é a sua visão sobre, logo no primeiro dia do ano, falarem sobre uma possível revisão do teto de gastos, uma coisa que já foi bastante discutida e debatida, né? A gente lembra, PEC dos precatórios, abre espaço no orçamento, o orçamento já definido depois de várias idas e vindas. Como que isso pode ter reflexo? Como que isso pode piorar ainda mais, de repente, o cenário para o mercado?
Felipe, piora consideravelmente o cenário, mas eu duvido que a maioria dos analistas tenha sido pego de surpresa com esse tipo de manifestação de um dos líderes do governo. Então, o governo já vem dando sinais de desrespeito ao teto de gastos e que não iria manter isso, né? Então, a gente já sabe que esse é o ponto de vista do governo, o governo pensa assim. E os movimentos do governo têm sido cada vez mais enfáticos sobre isso. Então, a gente já sabia que isso não aconteceria no decorrer de 2022. Primeiro, pelos sinais do governo, segundo, por ser ano eleitoral. Então, o governo vai gastar mais, vai liberar mais verba, vai manipular mais o centrão e trabalhar melhor esses orçamentos no país, em todo o país, em todas as regiões do país. Então, era previsível. Só que o que preocupa a gente é um encerramento formal do teto de gastos, que pode acontecer no decorrer desse ano. Então, a gente não sabe qual será o impacto. O positivo não será, né? Sem dúvida, mas a gente não sabe o tamanho do impacto dessa anulação um pouco mais formal do teto de gastos. Informalmente, o teto de gastos já não é mais respeitado. E isso, Felipe, impacta o país de diversas formas. Impacta a economia, impacta investimentos, influi no câmbio, taxas de inflação. Então, isso impacta o país de diversas formas. Então, no primeiro dia útil do ano, o governo já dá esses sinais. A gente só precisa captar o quão ruim será essa quebra do teto de gastos aí no decorrer dos próximos meses. Que isso aconteceria, a gente já sabe. Acredito até que o mercado já precificou isso um pouco, mas a gente precisa acompanhar isso de perto, saber o quanto ruim será e o quanto será de impacto aí nos próximos meses, um pouquinho antes da eleição. Legal. O Micael, aproveitando também uma outra questão, a gente vê aí que a gente está passando desde mais para o final do ano passado até agora, a gente está enfrentando aqui o Laninha, né? Que chove muito em uma parte do país, chove menos em outra parte do país, como é o caso, por exemplo, da Bahia, que está chovendo demais, e o caso do Rio Grande do Sul, que está chovendo muito de menos, né? Ou seja, isso pode agravar a crise de abastecimento hídrico aqui no Brasil. Como é que fica esse tema específico para o país no ano de 2022? Daniel, essa é uma questão muito delicada, porque influencia diretamente também a nossa produção de energia em todo o país. Então, a gente já teve um dos principais influenciadores do aumento da inflação em 2021 foi a nossa crise energética. E a nossa crise energética está intimamente ligada com a questão das chuvas. E as questões de chuvas pelo país todo estão mudando. Então, como você bem disse, Daniel, tem chovido onde não chovia antes e onde sempre choveu não está chovendo mais. Então, a gente tem acompanhado alguns estudos sobre estar havendo um ciclo de mudanças, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tem tido chuvas torrenciais na Arábia Saudita, na Turquia. Isso tem impactado outros mercados, outras commodities, que a gente também está acompanhando de perto. Só que isso é um cenário um pouco complicado, porque é difícil de corrigir, é difícil de acompanhar e de prever, e que pode impactar as economias globais como um todo de forma considerável. Então, a gente já está percebendo esses movimentos de chuva no Brasil, especificamente, impactando diretamente a economia de forma negativa e se tornando extremamente imprevisível. Então, o ano de 2022 será um ano em que a gente vai perceber se a gente vai conseguir repor as nossas reservas de águas para nossas hidrelétricas, se isso voltará a acontecer, essas chuvas nos locais corretos, ou se a gente está vendo um comportamento completo de mudanças, de mudança ambiental real, que pode influenciar não só as hidrelétricas e a geração de energia, mas também a produção de soja, trigo e as plantações no centro-oeste do país. Então, isso é algo que o governo federal deveria estar desenvolvendo estudos com um pouco mais de afinco, porque isso impacta toda a economia. Se esse ano não tiver comportamentos normais, que eram o que aconteceria antes de 2019, e continuar com esse comportamento anormal, isso tem um impacto direto nos próximos anos de produção de commodities e de geração de energia no país. Então, 2022 é um ano muito importante para essa questão ambiental no Brasil e o quanto isso impacta a nossa economia. Então, a gente vai continuar acompanhando, não só pela questão inflacionária,
da geração de energia, mas também pela criação de commodities, e quanto isso vai atrapalhar a nossa produção. Então, a gente está acompanhando diversos relatórios internacionais, o impacto do El Niño e da El Niña, a mudança de temperatura, aumento ou diminuição de chuvas nas regiões que deveria acontecer. Então, a gente está acompanhando isso com um pouco mais de afinco, sim, porque tem um potencial incrível de impacto econômico. A questão mais importante e mais evidente, a questão da inflação. A gente sabe que tem melhorado de chuvas nas regiões, tem tido um movimento melhor, mas ainda não é bom o bastante, ainda não vai haver diminuição real do preço da energia elétrica no país. Aliás, há a possibilidade de um aumento de até 19%, segundo alguns estudos, porque vai demorar para haver a recuperação da água e das hidrelétricas. A gente vai continuar usando termoelétricas ainda por algum tempo. Então, a nossa inflação ainda será impactada por essas questões ambientais já no começo desse ano. Se continuará sendo impactada, a gente vai ter que acompanhar esses movimentos, os movimentos naturais de chuva, de precipitação, que vão acontecer no decorrer do ano. Então, são análises bem importantes para a gente manter o olho e manter essas análises, essas impressões, principalmente no decorrer desse ano, que é fundamental. Legal. Ô, Micael, só para a gente encerrar aqui, a gente tratou de vários assuntos importantes. Eleição, um cenário de incerteza. Questão ambiental, crise hídrica, um cenário de incerteza. Você citou bem aí inflação, pegando bastante, né? A gente vê até a percepção do relatório Focus ali, um pouco acima do teto, que isso talvez possa até subir um pouco mais essa perspectiva, inclusive por todo esse cenário. Olhando do ponto de vista do investidor, né, nesse cenário de 2022 cheio de desafio, para onde ele olha tem desafio. Como ele deve se comportar, né, nesse 2022, buscando, claro, né, maximizar alguns retornos ou proteger o patrimônio. Nesse ano que a gente, no primeiro dia, já olha com tantos desafios, como que o investidor se comporta, na sua opinião, Micael? Felipe, acredito que a diversificação torna-se fundamental no cenário incerto. Assim. Então, não tão incerto como é o ano de eleição, e todo ano de eleição no Brasil é consideravelmente incerto, em cenários sociais, econômicos e até ambientais, se tornando cada vez mais incertos, imprevisíveis e oscilativos, eu acredito que a diversificação, não só em tipo de ativo, mas geográfica, investir em outras moedas, principalmente em dólar, investir em outras bolsas, principalmente as bolsas americanas. Eu acredito que essa diversificação é o que consegue amenizar os impactos nacionais para o investidor nacional. Então, eu acredito que se ele conseguir fazer essa diversificação, conseguir dolarizar os seus investimentos e focar também em outras bolsas além da nossa, ele fica menos suscetível à imprevisibilidade imprevisibilidade nacional, da Bolsa Nacional e dos investimentos que acontecem em nossa moeda. Maravilha. Micael, quero agradecer então sua participação aqui com a gente. Obrigado por estar aqui na BMC mais um dia, começando aí com o pé direito esse nosso 2022, já com grandes reflexões e análises aí da sua parte. Um abraço para você, espero que a gente se encontre ainda várias vezes ao longo do ano aí. Um abraço e obrigado, viu? Um abraço, Felipe, um abraço, Daniel, até mais. Valeu, abraço. Valeu, esse foi o Micael Souza, estrategista do Terraço Econômico. Tem informações aqui sobre o médico do presidente Jair Bolsonaro. Ele comentou, né, foi questionado aí sobre toda essa questão envolvendo, né, os exames necessários para definir se é preciso fazer uma cirurgia ou não. E aí o médico do presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, que vai tomar a decisão sobre a cirurgia amanhã,
após chegar ao hospital. Ele disse que deve chegar nessa madrugada, né, na madrugada de terça-feira, aqui ao Brasil, vindo das férias, e que vai tomar essa decisão amanhã. Diz que a decisão, se Bolsonaro vai ser ou não operado, não depende de um exame clínico criterioso, né? Diz também que não vai ser uma tomografia que vai dizer se o presidente precisa ser operado ou não, porque os colegas já examinaram e acham que talvez não deva ser operado, não seja um caso de intervenção cirúrgica. Essa é a fala aí do médico do presidente Jair Bolsonaro. Diz que tem uma equipe, com certeza, cuidando ali do presidente no hospital, e aí essa equipe acredita que talvez não necessite, mas sim vai ser feita uma análise pelo próprio médico, que é cirurgião gástrico e que tem acompanhado o presidente Jair Bolsonaro desde o atentado, né, feito o acompanhamento regular do presidente, inclusive nas últimas cirurgias que ele precisou fazer, mas o médico vai tomar a decisão amanhã, assim que chegar ao Brasil de viagem. Daniel Morales, ou seja, a gente está aqui acompanhando, né, tudo que acontece com o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro e, sim, os reflexos que isso pode causar na nossa bolsa e também, né, no mercado brasileiro, né, Daniel Morales? Com certeza, Felipe. Aliás, foi bem aquilo que você falou agora há pouco, o médico do presidente só vai chegar por aqui por volta das 2 horas da manhã, de amanhã, e aí vai fazer a avaliação, se vai precisar fazer cirurgia ou não. E foi bem também o que o Mikael disse, né, dependendo do que acontecer, da situação que for ocorrer com o presidente, se vai haver ou não uma cirurgia, se o Mourão pode assumir temporariamente a presidência da República, isso pode mexer sim com o mercado. Amanhã a gente já vai saber com certeza, então a gente pode ser que a gente até sinta alguma coisa acontecendo no mercado amanhã. Não sei se hoje especificamente esteja fazendo alguma diferença pelo que os nossos entrevistados passaram aqui pra gente, mas vamos ficar de olho, né? É conjuntura, né, Daniel Morales? Exatamente. Conjuntura. A gente olha a bolsa agora caindo 0,46%, né? Os 104.335 pontos. Mais conjuntura, né? Esse cenário aí de risco fiscal, também o cenário de juros, de inflação, a questão dos próprios supermercadistas, como a gente trouxe a notícia mais cedo aí, do perda de poder de compra, inflação, né, tendo problemas aí nas lojas, as varejistas também, os frigoríficos. Tem uma ofensiva lá do governo Biden, né, que foi anunciada agora, que para conter a inflação ele vai ali em cima de alguns monopólios de carne bovina de frigoríficos, e isso pode impactar. A gente sabe que muitas empresas brasileiras têm plantas lá nos Estados Unidos, inclusive a JBS tem várias plantas lá nos Estados Unidos, né? E isso pode impactar também aqui as empresas do Brasil. É isso, né, Daniel Morales? Exatamente. Bom, vamos chamar o nosso próximo convidado, então, Daniel Morales. A gente já está com ele preparado aqui para bater um papo com a gente. É o Ricardo Baitello, que é coordenador de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market. Uma ótima tarde para você. Feliz Ano Novo. Boa tarde, feliz Ano Novo. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sua disponibilidade aqui para bater esse papo com a gente. Bom, Ricardo, nos últimos dias a gente tem visto aí uma série de temporais atingindo o Brasil. Daniel Morales comentou bem agora há pouco sobre essa questão e o impacto que isso acaba trazendo para a energia, né, para o custo de energia, para os reservatórios, inclusive. Os reservatórios, eles inclusive receberam parte desse volume de água, mas eles ainda precisam de atenção. Queria saber como que se avalia essas condições climáticas aqui no Brasil, lugar chovendo demais, lugar chovendo de menos, e existe a possibilidade da gente ter mais crise de abastecimento aqui no Brasil ao longo de 2022? De fato, esse é um ótimo ponto, né? Nós vemos uma condição climática que favorece a retomada, né, do nível dos reservatórios após uma estiagem longa.
Isso faz parte, né, enfim, dos ritmos climáticos, e nós sabemos que, além do que foi mencionado, né, em relação à Aninha, tem uma série de outros cenários de médio e de longo prazo que dizem, né, que é complexo, nós dependemos na mesma medida dos reservatórios que a gente sempre dependeu, pelo menos nas últimas décadas, né? Então, o Brasil é um país com uma demanda energética muito maior, com uma economia muito maior, embora os últimos anos tenham sido negativos, e isso pede uma diversificação maior da matriz. Então, o que acontece, que todo mundo sabe, é que nós tivemos uma situação recorde negativa em 2021, né, de nível de reservatórios, que leva mais tempo para ser restabelecida, e o parque de reservatórios atual ele não dá mais conta de conseguir estocar a mesma quantidade de energia que ele conseguia há um tempo atrás. Então, se por um lado o Brasil está muito mais equipado em termos de planejamento energético a dar conta de riscos de crise, como de fato não aconteceu, por outro lado, a solução não é tão simples, né? Não basta a gente depender de meses melhores em termos hidrológicos, né? Nós não temos garantia que isso vai continuar em fevereiro, março, abril, então a solução de fato é mais complexa. Ô, Ricardo, você falou justamente sobre essa questão da energia das termoelétricas. O Brasil tem usado muito dessa energia, é uma energia mais cara, até para encher reservatório é mais complicado, como você mesmo disse. Na sua visão, como é que fica? Qual é o impacto de manter esse tipo de matriz? Isso traz consequência aí para o crescimento? Sem dúvida nenhuma, como foi colocado agora no debate, a eletricidade é um dos vetores inegáveis de inflação, ainda mais, né, nesses picos inéditos que se verificou em 2021. Antes ela exercia algum impacto pelo acionamento das termoelétricas, mas não se tinha visto o impacto de um semestre inteiro, como foi visto no ano passado. Então, as termoelétricas estão no sistema para atenderem o sistema em períodos de emergência, ou seja, em picos, quando elas são necessárias de maneira, no médio prazo, operando em tempo integral, o impacto passa a ser cada vez maior, por isso a gente vai arcar com esse impacto ainda por mais tempo. Não só as térmicas acionadas do primeiro semestre de 2021 até agora, mas tudo que foi contratado em diferentes momentos ao longo de 2021, inclusive o leilão de setembro, que contratou termoelétricas a preços, em alguns casos, 5, 6 vezes maiores do que a média. Então, infelizmente, por um lado, nós não tivemos a crise elétrica, por outro lado, esse impacto sobre a inflação, sobre a economia, sobre a situação de famílias brasileiras, ele tende, infelizmente, a continuar. Ô Ricardo, a gente comentou aqui, né, dos reservatórios, falou de termoelétricas também, mas tem ganhado espaço, pelo menos em vários lugares de discussão, né, energias alternativas, né? A gente mesmo trouxe aqui na BMC um estudo sobre o uso do urânio, o uso de outras matrizes de energia mais, né, diferentes assim, né, que não são tão convencionais e que estão ganhando espaço, estão ganhando ali um espaço para poder discutir, para ser colocado. Só que tem a questão que não tem tanto uso assim por conta dos problemas que podem acarretar, né, a questão do urânio principalmente. Como que você está vendo essas mudanças, né, e pelo menos essas discussões, esses debates sobre usos de energias alternativas? É uma coisa que pode vir a ganhar mais espaço ainda? E aí, como a gente fala de mercado, né, os investidores, eles podem olhar num horizonte não tão longo a mudança mais brusca, assim, uma mudança mais forte da matriz energética? Bom, sem dúvida nenhuma, acho que é importante a gente qualificar o termo, né? Nós temos as energias renováveis não hídricas, né? Quando a gente fala primeiro da biomassa e mais recentemente da eólica e da solar. A boa notícia é que essas energias elas já são mainstream, elas já fazem parte do mercado, movimentam dezenas de bilhões. Então, a fonte eólica já é a segunda fonte da matriz elétrica, né, na frente do gás natural e de outras fontes fósseis. A fonte solar tem um crescimento exponencial, daqui a uns 2 anos ela vai estar em terceiro lugar, provavelmente, ela vai estar
já é bastante proeminente, ela cresceu a despeito da pandemia no Brasil, e nós temos outras tecnologias que a gente pode sim chamar de alternativas, né, como alguns empregos da energia nuclear, ou mesmo captura de carbono, hidrogênio, que é muito comentado, mas que ainda não tem a escala. Então, eu acho que a boa notícia, novamente, é que o Brasil tem um grande potencial de eólica e solar, são duas indústrias já estabelecidas, estão amparadas de maneira positiva em termos regulatórios. O solar vai ter um projeto de lei que só falta a sanção do presidente para continuar tendo condições ideais para a geração de energia nos telhados, nos comércios e indústrias. E essa energia, por mais que ela não seja despachável, ou seja, você não consegue controlar o momento em que ela é inserida no sistema, ela é mais econômica. Então, é a resposta para a redução da conta de luz e para a gente poder usar paulatinamente menos as térmicas. Então, esse é mais ou menos o caminho. Em relação a outras tecnologias, eu acho que tem que se tomar cuidado. A pesquisa não pode parar, mas a gente tem que realmente tomar cuidado em quais são as respostas, né, para os problemas imediatos do Brasil, né, para o suprimento de eletricidade, para a redução dos impactos da inflação, para a redução de emissões, impactos ambientais, né, e combate às mudanças climáticas. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado com quais são as soluções de prateleira que nós temos agora, que são a eólica, solar e biomassa, e também a eficiência energética, que é muito efetiva quando bem empregada, e manter a pesquisa em outras opções que podem ajudar o sistema mais para frente. Boa. Ricardo, queria falar, você estava falando exatamente sobre essa questão aí de outras tecnologias, e teve um levantamento da revista Fast Company, que a gente até citou também, que apontou a energia nuclear e a mobilidade como foco dos investimentos em tecnologias verdes no ano agora de 2021. Na sua visão, qual que é o impacto do alto investimento nessas tecnologias e os possíveis reflexos disso, né, nas cadeias de produção global? É bastante interessante, né, o resultado, né, à primeira vista. Se eu não tivesse visto esse resultado, eu diria que solar continuaria liderando, né, entre as fontes de energia. A solar tem uma diversidade e uma aplicabilidade muito grande em diferentes regiões do mundo, não só no norte global, mas no sul global, para países que têm redes de distribuição mais precárias. O que eu imagino em relação à mobilidade é que, de fato, para a gente promover a transição energética que foi colocada de maneira mais contundente na última conferência de clima, não basta só nós fazermos a descontinuidade das termoelétricas e das fontes fósseis, mas a gente tem que atuar na matriz de transportes também. Então, nesse sentido, a gente vê notícias das principais montadoras. Em relação a carros elétricos, a gente vê tecnologias cada vez mais viáveis, né, para o setor de cargas também, que é uma preocupação importante, né, no caso do Brasil, que não tem uma malha ferroviária tão grande, como é que vai ser essa mudança? Então, eu consigo imaginar, na parte da mobilidade, essa mudança já concreta, né? Também citando como outro exemplo São Paulo, que tem a única legislação municipal brasileira que prevê a descarbonização até 2038 para o setor de transporte público. Já no caso da nuclear, me chama um pouco a atenção, porque é uma tecnologia ainda mais cara, não tem uma economicidade como as fontes renováveis solar e eólica. As usinas levam muito tempo para ficarem prontas, então eu não diria que a melhor solução em termos de janela climática, né? Eu acho que é sabido por todos que a gente tem um período muito curto para atuar e para estabelecer, tanto em termos de políticas públicas e ações, essa janela de transição que tem que acontecer nos próximos 10 a 15 anos. E nuclear realmente leva muito tempo, até você construir as usinas, são grandes usinas até entrarem no sistema. Então, esse segundo resultado da pesquisa me chama um pouco a atenção. Maravilha. Você comentou, Ricardo, sobre a Convenção do Clima, né, a cúpula do clima lá, e a gente viu no ano passado bastante discussão sobre a participação brasileira, né, na COP26. Queria saber sua avaliação sobre essa participação brasileira e se os compromissos assumidos pelo Brasil nessa cúpula podem impactar
na geração de energia por aqui e quais os impactos, né, que você destaca aí desses compromissos? Bom, essa é uma pergunta ampla, né? Quando a gente fala da COP, nós temos diferentes iniciativas que foram divulgadas, tanto na área de desmatamento, agricultura e energias renováveis. Eu diria que tem um aspecto negativo prévio à Conferência de Clima, que foi a mudança da metodologia da base de cálculo do Brasil. Ou seja, se concedendo um limite maior para emissões do que estava previsto nos compromissos nacionais assumidos pelo Brasil. Então, o que aconteceu, na minha perspectiva, não é necessário, né? O Brasil, por mais que passe por um momento de dificuldade econômica, continua sendo uma potencial economia verde, né? Com chances de chegar antes de outras grandes economias na descarbonização total. Então, quando a gente fala de desmatamento e de agropecuária, são medidas, vamos dizer, mais baratas de descarbonização do que a conversão de toda uma matriz elétrica que tem que ser feita pela Alemanha, pela Inglaterra, sem comentar China e Estados Unidos. Então, o Brasil tem meios mais baratos de provocar uma redução no médio prazo de emissões, contendo o desmatamento, né, fazendo diferente do que está sendo feito agora, também com uma pecuária mais eficiente. E em relação à energia, infelizmente, a discussão nova que a COP trouxe foi realmente quando é que as térmicas a carvão vão ser descontinuadas. O Brasil tem um parque muito pequeno de térmicas a carvão, que implicam um impacto estadual, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e poderia se juntar a maioria dos países nesse compromisso, mas optou por ficar de fora. Pelo contrário, né, o Brasil estendeu até 2040 a operação das termoelétricas a carvão, tendo potencial de eólica e de solar mesmo nesses estados. Então, o Brasil deixou a desejar para essa COP, mas é possível rever essa posição, é possível rever os compromissos e aumentar a nossa meta, né, de energias renováveis na matriz elétrica, que já está acima dos outros países, mas ela pode ser mais alta, né? Lembrando sempre que o Brasil é uma economia em crescimento, né? Então tem o desafio de trazer mais energia para o sistema e que essa energia seja permanentemente limpa. Legal. Ô, Ricardo, você estava falando antes sobre essa questão das termoelétricas e muita gente está falando aí sobre investimentos em elétricas porque é um setor mais estável, com previsibilidade de contratos e aí também receitas. As crises de abastecimento e a possibilidade de mudança de fontes de energia, elas podem afetar a forma de trabalho das elétricas e quais riscos que as empresas do setor elas podem ficar expostas? De fato, o setor elétrico goza de uma boa reputação, né? Trouxe, né, o que o investidor sempre pediu, que foram regras claras sobre contratação de energia, sobre projetos, conseguiu conceder novos mercados, né, na fonte eólica e na fonte solar. Se a gente for lembrar, 20 anos atrás, o Brasil era um país amplamente hidrelétrico, com pequenas centrais hidrelétricas e complementado por térmicas, e hoje é um país de uma matriz muito diversa. Então, esse legado daquele racionamento de 2001, 2002 foi positivo, tem que ser ressaltado, o planejamento melhorou, nível de informação é muito acima da média, mas o que aconteceu em 2021 tem que ser olhado com atenção, né? Houve um desvio de muitas regras, né? A privatização da Eletrobras trouxe consigo os jabutis, que foi, vamos dizer, uma reserva de mercado para térmicas a gás natural, que acabaram pegando um atalho, né? Que vão ser contratadas e não vão participar de leilões de energia junto com as outras fontes, garantindo a economicidade, que era a regra que funcionava muito bem no Brasil, né? É contratada a fonte mais barata, e isso traz benefícios para todos, traz benefício para o consumidor, e é um modelo que acabou sendo replicado em muitos países do mundo, né? O modelo de leilões que não era tão validado, passou a ser validado pelo Brasil e ser aplicado em toda a Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente espera que isso é claro que os leilões continuaram acontecendo, mas esse evento disruptivo da MP da Eletrobras e de outras decisões, como a extensão do uso do carvão até 2040, que isso possa
ser revisto e o setor elétrico possa manter a sua imagem, né, de setor estável, que traz oportunidades, que não abre reserva de mercado para uma fonte ou para outra, e que tenha um planejamento e a previsibilidade que possa trazer os investimentos que estavam sendo trazidos. Maravilha. Ricardo, eu quero agradecer sua participação aqui com a gente no BMC Market. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em trazer um pouco aí do seu conhecimento para a gente. Eu quero pedir para você deixar, por gentileza, suas considerações finais aqui para o nosso telespectador. Obrigado a todos pelo convite, a gente fica à disposição para estar sempre dividindo as novas informações. De fato, a gente teve um ano passado interessante, né, com muitos eventos novos, né, no setor de eletricidade. 2022 também vai ser, né, como todos sabem, um ano interessante com eleições presidenciais, então a gente espera que nós tenhamos, enfim, menos surpresas, que a gente consiga sair dessa crise, dessa perspectiva de crise de racionamento, porque o impacto já foi muito grande sobre a economia e também sobre o meio ambiente, né? Então, que a gente possa ter um ano aí com mais energias renováveis e um ano, vamos dizer, mais calmo dentro do possível. Então, eu agradeço novamente aqui o convite. Maravilha, então. Ricardo, obrigado mais uma vez, um abraço para você, um ótimo ano e até uma próxima. Até logo, obrigado. Valeu, obrigado. Esse foi o Ricardo Battiello, ele que é diretor, né, de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente. A gente está seguindo aqui com a nossa programação. Deixa eu dar uma passadinha no chat aqui, desejar um abraço aqui para o Oscar, para o Muniz, para o candidato a ministro, também para o JP. Tá uma discussão bastante acalorada no nosso chat. Helder por aqui também, o Pedro Henrique, o Anderson Silva, enfim, uma série de pessoas. Tem o Carlos Schmidt, tá por aqui também. Valeu! Pessoal, não se esqueçam de deixar o like aqui na nossa programação e também se inscreverem no nosso canal. Daniel Morales, temos informações aí do mercado financeiro, o que você pode destacar para a gente nessa retinha final aqui do nosso BMC Market de hoje? Vamos só dar uma passadinha, né, para ver como é que estão os números, né, só para a gente dar aquela finalizada. Vamos lá. A gente tem o Ibovespa caindo ainda, 0,44%. Vamos ver entre as altas, a gente tem aqui BRF com 3,24%, Itaú Unibanco subindo 3,03%. Petri 3 e Petri 4 também subindo 3,06% e 2,57%. Bradesco subindo 2,50%, tanto o BBDC 3 quanto o BBDC 4. Santander também subindo 2,40%, os bancos estão subindo. Também tem Embraer 1,57%, 3R Petroleum subindo 1,13%, Itaúsa subindo 1,23%, Gerdau 1,06%, Vale 1,01% e Natura 0,83%, além das lojas americanas também subindo 0,85%. Entre as baixas aqui a gente tem Cirela com menos 6,72%, Alpargata 6,37%, JHSF com 6,45%, Exetec com menos 6,16%, Carrefour está caindo 5,31%, Soma, o grupo Soma aqui 5,42%, Cash 3 Melios caindo 5,25%, a CPFL Energia caindo 5,03% e por aí vai, assim como a Sul América caindo, Fleury, MRV, Multiplan, Energisa, Lojas Renner caindo, tudo agora nesse momento. O dólar está subindo 1,59% aos R$ 5,70, Felipe. Legal, Daniel Morales. Valeu então. Vamos ficando por aqui. Amanhã, a partir das 2 horas, estaremos novamente juntos. Um forte abraço para você, hein? Valeu, abraço. Até amanhã e até amanhã também aos nossos telespectadores. Valeu, um abraço para todo mundo. É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o BMC Market de hoje. Vocês ficam agora com o programa Cenários com Alexandre Cabral. Um bate-papo bastante importante. Reflexões sobre 2021, projeções para 2022. Fiquem com o Cabral agora e o programa Cenários. E depois, claro, o Top News aqui no fechamento do mercado com a Débora Oliveira e o Rafael Lara. E também o Gabriel Monteiro. Forte abraço a todos vocês. Eu volto amanhã. Tchau, tchau.